uma forma que a outrem tem de relembrar um pouco do Floral e da história de Castelo Branco. De há uns anos a esta parte temos tentado fazer algumas atividades de modo a que as partes importantes da história da nossa cidade venham sendo recordadas. O Floral de Castelo Branco terá ocorrido há sensivelmente alguns dias e deu-lhes de certa forma mais jeito que fosse num fim de semana, num sábado, um modo de iniciar estas atividades. Quero agradecer a vossa presença e quero também agradecer a presença do Júlio, que já no ano anterior esteve connosco, e é sempre bom trabalhar estas novas questões que vão surgindo. Temos uma cidade com uma história bastante longa e será importante que essa história vá sendo vivenciada, que mesmo que vamos encontrando dados novos, é bom que os vamos atualizando. A história não tem nada de estático. A história tem que ser algo dinâmico. E quando há pistas novas, convém irlas acrescentando. E é de certa forma para isso que estamos aqui. E quero agradecer a vossa presença e do Júlio. Mais tarde irá chegar o Presidente da Junta, que depois no final nos dirá algumas palavras também. Obrigado. Obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Desde já agradecer a vossa presença. Na próxima cerca de hora e um quarto, hora e meia, irei fazer uma explanação sobre o nosso castelo. Antes de mais, quero agradecer aqui ao Carlos as palavras, quero agradecer o convite que mais uma vez me fizeram para poder celebrar os 806 anos da nossa cidade enquanto Castelo Branco. Ela já existia, mas com outra designação, e não é cidade, é vila. Agradecer também à Junta de Freguesia por ter disponibilizado este espaço, que fez todo o sentido. Aliás, ela estaria, em princípio, para ser na igreja de Santa Maria do Castelo, mas haveria lá uma cerimónia religiosa, e quando ele me disse, não pode ser lá em cima, Júlio, tem que ser, o que é que achas da Casa do Arte do Bispo? Maravilhoso, muito bom. Agradecer também a todos aqueles que tornaram possível, Câmara, Junta e pronto. Vou começar, não me vou alargar muito mais, vou começar porque, comemorando-se hoje os 876 anos da nossa Portugalidade, do nosso Portugal, e os 806 ou 805, porque há uma diferença de datas na transcrição do Floral, faz sempre sentido comemorá-lo. Não temos muito esse costume de enaltecer aqueles que deram ou que fizeram possível que isto que nós hoje temos, esta cidade, existisse. E eu vou começar com a leitura do preâmbulo do Floral de Castelo Branco. Em nome da Santa e Indivídua Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Eu, mestre de milícia do tempo, Pedro Alvito, com todo o convento de Portugal, queremos restaurar e povoar Castelo Branco, concedendo-vos o foro e costumes de Elvas, tanto presentes como futuros, para que as duas partes dos cavaleiros vão ao fossado e a terça parte fique na vila, e uma vez por ano façais fossado. A partir daqui, o foral é, ao fim e ao cabo, a instituição das leis, a instituição
das regras por que se vai gerir todo o território. Nada nele fala de construção de um castelo. Não se sabe se ele já existiria ou não, mas diz-nos a tradição que provavelmente terá que ter existido. E é isso que nós vamos tentar descalpelizar um bocadinho e saber, tentar encontrar respostas para a pergunta que eu faço. Castelo de Cristal Branco, casualidade ou estratégia? Vou-vos fazer um pequeno enquadramento do que era toda esta região, o que é que se passou a nível da Península Ibérica, que tenha levado a que talvez aqui tenha sido implantado um castelo. A intenção da Ordem de promover a construção de uma estrutura fortificada no Monte da Cardosa permanece um mistério, não sendo facto documentado e assim que tal intenção fosse uma prioridade. Faz, contudo, sentido que tal tenha acontecido, atendendo à filosofia de atuação da Ordem, consoante a vontade, aliás, com a consonância da vontade do soberano português. Os mestres da Ordem em Portugal tinham que ter o aval do rei, teria que ser uma pessoa também de sua confiança. Isto não se passa nos outros reinos onde os templários tinham implementação. Assim, a viabilidade económica, a valorização dos territórios conquistados, assim como a sua defesa, estariam por aí na ideia do mestre fundador. Ressalta à vista que as localidades de Moncacho e Vila Franca da Cardosa, cuja localização exata não é consensual, não se encontrariam em posição privilegiada onde existissem recursos hídricos próximos ou áreas excepcionalmente férteis, excetuando a existência do Monte da Cardosa. Esta elevação, com cerca de 70 metros, sobressai naquela zona do Planalto de Beirão, encastrado entre a Gardunha, as Talhadas e as bacias do Erche e do Tejo. Dali se vislumbra, em muitos quilómetros em redor, praticamente toda a região da Beira Sul e, para lá desta, a sul do Tejo. Complementa a existência de uma rede viária que remonta ao período da presença romana, sendo também um ponto de passagem dos movimentos da ancestral transumância pastoril entre terras a sul e as serras da Gardunha e Estrela, podendo estes ser fatores que tenham impulsionado o repovoamento e dinamização militar e económica do território. Eu não tinha lido muito sobre a transumância, sobre as rotas da transumância dos destinos. Eu vi um trabalho sobre a transumância em que havia transumância de territórios tão longínquos, e nós estamos a falar no século XII, no século XIII, mas já vinha de trás, das regiões mais a sul do Alentejo. E também da região interior daquilo que hoje é a Espanha. Portanto, são centenas de quilómetros. Portanto, Castelo Branco estava localizado numa zona de transumância. Para quem não sabe, mas em princípio o que está em transumância é a transposição de gados de zonas para zonas onde há pastos. Aqui fazia-se, por exemplo, em direção à Serra da Estrela, e depois, portanto, tem sempre este movimento de pêndulo, e Castelo Branco estava situado precisamente nessa zona. Aliás, era uma das zonas, das várias zonas de passagem, mas aqui havia esses caminhos, esses percursos. À época da conquista dos territórios que hoje fazem parte da Beira, já existiam muitas das fortalezas e povoados ao longo das fronteiras do Leão. Estavam localizadas ao longo do rio Erche, a oeste, e nos territórios ainda em disputa com os usuários almohadas dos territórios a sul do Tejo, contempladas com forais e reforço dos seus sistemas defensivos ainda no reinado de Dom Afonso Henriques. Não há documentos que permitam asseverar ser a intenção do primeiro soberano português de erigir um castelo na zona. Já havia vários. Depois do rei fundador e o seu filho Dom Sancho I terem conquistado grande parte dos territórios do Alentejo e do Algarve, a investida almohada entre 1190 e 1191, sob o comando de Al-Mansur,
terceiro califa do Califado Almohade de Marrocos, reconquistou as cidades de Alcácer do Sal, Palmela, Almada, Torres Novas e Abrantes, investindo sobre Tomar, que, defendida pelos Templários, sob o comando de Dom Frei do Alimpais, lograram resistir e travar o avanço Almohade. Mantendo a sul do Tejo as praças de Palmela e Évora, a fronteira entre cristãos e muçulmanos retornava agora à linha do Tejo e trazia o receio de novas ofensivas contra a cristandade. Ora, Dom Afonso Henriques e o seu filho conseguiram empurrar e quase expulsar os muçulmanos até à zona do Algarve, daquela que hoje é a zona do Algarve, só que, e aqui pode-se ver, ali ainda não vai, só que aqui ainda não vai surgir Castelo Branco, ao tempo da investida, do contra-ataque à moda, eles conseguem atingir, vai-se também por dentro da península, mas o que nos interessa mais é esta zona, e eles conseguem estabelecer nova linha aqui. Conseguem Alcácer do Sal, que era uma praça muito importante, fica às portas de Lisboa, só passando Palmela, tem Almada e depois Lisboa, dominando a Foz do Tejo e a Foz do Sado, tinham aqui um local a partir do qual podiam fazer todo o assédio a Santarém, Lisboa e toda a linha do Tejo. Évora foi a única que não caiu, Elvas caiu, e Elvas é importante, mais à frente já vos vou explicar porquê, para Castelo Branco. Évora manteve-se, o Dom Afonso Henriques tinha dado a Évora, tinha dado a administração de Évora aos monges de Calatrava. Eles resistiram à ofensiva, mas passámos a ter, a partir daí, toda uma zona onde se praticavam os foessados. Portanto, isto seria quase uma terra, quase terra de ninguém. Ora havia ataques de norte, ora havia ataques de sul. Portanto, tínhamos aqui uma zona complicada de gerir. Ela era defendida maioritariamente através da linha do Tejo. Portanto, temos aqui, Tomar era a sede do templo nessa época, estamos a falar aqui já numa 1212. Durante a ofensiva muçulmana de 195, Almanzor derrotou o Afonso VIII de Castela na Batalha de Alarcos. Acabou por ser complicado. Vai haver um período de paz entre o Califado e os reinos de Leão, de Navarra e de Portugal. Castela manteve-se sempre em conflito e houve um constante assédio por parte dos muçulmanos a Castela. Castela saiu um pouco desta paz que, entretanto, se estabeleceu. Ora, analisando o mapa geopolítico nos finais do século XII e no início do século XIII, verificamos que o período que mediou entre o contra-ataque à Almohade, confirmado nessa desastrosa Batalha de Largos, e o retomar da conquista dos reinados cristãos, cujo ponto de viragem se dá com a vitória destes na Batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212. Portanto, neste período vai haver uma contraofensiva, depois já vou ampliar o mapa, muito próximo do Reino de Granada. Vai haver uma vitória dos reinos que se unem contra os almohades. Portanto, o rei Dom Sancho VII de Navarra, Dom Pedro II de Aragão e uma força de Afonso II de Portugal, nos quais se integravam cavaleiros monges das Ordens de Santiago, Calatrava, Templários e Hospital, uniram-se para levar por diante essa empresa. Embora em conflito com Castela, Afonso IX do Leão não integrou o exército cristão, mas alguns dos seus cavaleiros e vassalos aderiram por iniciativa individual à cruzada. Com as conquistas de Calatrava, Alarcos e Benavente, em 1212,
e consequente derrota do califa almohada Maomé Nasser, recuperámos sucessivamente nos anos seguintes os territórios do Vale do Guadiana, contribuindo definitivamente para o declínio do poder almohada na península, que os reis cristãos, em especial o rei de Portugal, irá partido. Eu vou-vos mostrar. Este é o mapa em 1212. Cá temos o reino de Portugal, o Leão, Castela. Eles só se vão unir em 1230. Portanto, será primeiro, inicialmente, Leão e Castela, e passará mais tarde a ser Castela e Leão. Os reinos de Aragão e Navarra, e vai haver um avanço de conjunto, e vai-se dar aqui a Batalha de Las Novas de Tolosa em 1212, e há uma batalha muito importante aqui, no contexto de Las Novas de Tolosa, que é o cerco do Castelo de Úbeda. O Castelo de Úbeda morre nele o mestre do tempo, Dom Frei Gomes Ramires. Dom Frei Gomes Ramires morre ao tentar transpor as cercas do castelo. Ele era o mestre provincial de Portugal. Os reinos funcionavam para a Ordem do Tempo, que tinha a sua sede em Jerusalém. Nesta data já não estava em Jerusalém. Os reinos eram províncias e eram geridas por mestres, os mestres provinciais. O nosso querido José Manuel Capelo é um daqueles que diz que, e fundamentadamente, terá sido este Frei Gomes Ramires o primeiro mestre provincial para os três reinos, Portugal, Leão e Castela, mas há outros que afiançam que terá sido o seu sucessor. O seu sucessor é nomeado ainda em Las Navas de Tolosa, e é Dom Frei Pedro Alvite, ou Alvites. É um cavaleiro português. O mestre da Ordem nomeia o mestre provincial de Portugal para os três reinos, Portugal, Leão e Castela. Dom Pedro Alvito toma o comando da Ordem. Dom Pedro Alvito terá feito o seu tirocínio militar com a autorização do rei, porque eles estavam dispensados. Quem lutava na Península Ibérica, porque era a única frente de guerra aos muçulmanos fora daquilo que hoje é a Palestina, a Síria, a área de Israel, portanto, toda aquela área era onde se protegiam, onde estavam os Estados latinos do Oriente. Os mestres desta zona estavam dispensados de ter que se dirigir para o esforço de guerra que havia no Oriente. No entanto, quando pediam dispensa, por uma questão também quase de peregrinação e de missão, muitos deles assim o fizeram. Assim o fez Baldim Pais. Dom Pedro Alvito também terá estado na zona do Condado de Trípoli, no castelo terá conhecido o castelo de Chastelblanc, hoje é Safita, na Síria. E quando volta, vem e vai participar no cerco de Úbeda, na Batalha de Las Navas de Tolosa, vê morrer o seu mestre e ele vai ser nomeado o mestre provincial para os três reinos. A partir do momento em que ele assume as suas funções, algo se terá passado que o terá levado a pensar que se os muçulmanos já fizeram uma reinvestida e nós estamos novamente a empurrá-los, quem nos diz que, atenção, isto estou eu a tentar pôr-me na cabeça dele, mas estrategicamente seria isto que ele pensaria. Se por um pouco de incúria deixámos que eles tornassem a reconquistar, agora que nós conquistamos novamente todos estes territórios, quem não nos diz a nós que eles não voltarão. Não podemos descurar a nossa defesa. E a defesa de Portugal,
Aqui estava muito garantida pela linha do Tejo, a linha de Castelo do Tejo. Quase toda a gente conhece estes castelos, alguns já desapareceram, mas é a conhecida linha do Tejo. Portanto, o Tejo tinha que ser defendido e temos ali os castelos, o castelo de Torres Novas, Almorol, Paipel, o Zézer, Ródão e o Esmanhal, isto a norte do Tejo. Almorol está plantado no meio do rio, e a sul os mais importantes, Nisa e Montalvão. Estas todas são possessões templárias, são castelos templários. Não pus ali as quintas e todas as possessões que eles tinham, porque senão isto ficaria tudo praticamente preenchido, nem sequer dava para pôr os nomes. Havia ainda ali dois castelos, que é o castelo de Belver e o castelo de Abieira do Tejo, que esses não estavam sob a alçada da Ordem do Tempo, estavam sobre a alçada da Ordem do Hospital. Portanto, eram os hospitalários que tinham, mas, portanto, tínhamos aqui uma linha de defesa que protegia a cabeça da Ordem Tomar. Temos depois uma linha, que ela não é muito designada pela linha do Zézer, mas acaba por ser porque, embora Torres Novas e Tomar estejam ainda próximas do Tejo, elas farão mais parte de uma linha, que é a linha do Zézer, que tem Ourém, Ferreira do Zézer, essencialmente, que estão novamente ali também a proteger Tomar. Tínhamos depois a linha do Erge. A linha do Erge, onde temos os castelos de Penha Garcia, Penamacor, Monsanto, Salvaterra e Segura. A questão aqui nesta linha. O Esmanhal já está ali próximo do Tejo. Ele não é muitas vezes considerado o castelo do Esmanhal, porque é quase uma incógnita do castelo do Esmanhal. Mas eu considero, a meu ver, que se fará mais da linha do Tejo, porque ele está mais próximo do Tejo. Temos depois uma série de castelos interiores, que são, digamos, uma segunda linha, que são o castelo de Idanha Nova e Idanha Velha, próximos também numa linha, digamos, do Pum Sul. E mais no interior temos o castelo de Castelo Novo, que está longe destas linhas, mas que faz também aqui um pouco de proteção com a Serra da Gardunha. Portanto, temos aqui uma grande concentração de castelos. Castelo Branco ainda não surge ali. Castelo Branco, aquilo que viria a ser Castelo Branco estaria por aqui, Vila Franca de Cardosa, Moncares, portanto, tudo a grande herdade da Safa, e aqui a herdade de Vila da Cardosa seria um território imenso que estava aqui localizado. Portanto, vai-se dar a queda de Palmela em 1217. Já lá vamos, aliás, de Alcácer do Sal. Palmela era um castelo que era defendido pela Ordem de Santiago, pertencia à Ordem de Santiago. Évora, como já disse, tinha os Cavaleiros de Calatrava. Continuavam estas a ser as zonas onde havia permanentemente forçados, onde havia permanentemente ataques, tentativas de penetração para Santarém, para Tomar. O mais famoso ataque já tinha sido o ataque sangrento a Tomar, foi uma resistência titânica, mas conseguiram segurar Tomar. O Fossado, para quem não sabe, o Fossado era, digamos, uma guerra por encomenda. Desculpem lá o termo, mas é uma forma mais simples de dizer. Eram ataques encomendados para enfraquecer o inimigo. 2/3 dos homens de um castelo, por exemplo, e isso já estava no foral, 2/3 dos homens válidos de um castelo tinham que se levantar em armas, iam 1, 2, 3 meses atacar castelos de longe, destruíam colheitas, roubavam os gados, portanto, acabavam por ir fazer uma guerra quase de guerrilha. Portanto, apareceriam de surpresa, destruíam, faziam o que queriam e depois voltavam. Havia uma obrigação
quem não o fizesse teria que pagar o fossado, tinha que pagar a taxa de fossado. Teria que pagar um X para estar livre desse fossado. E quem fugisse a ele tinha penalizações próprias, que iam desde as monetárias, em alguns casos até a castigos físicos. Ora, isto era normal acontecer, tanto nos reinos cristãos como nos reinos os walis, os califas, todos eles faziam. Era uma prática comum na época. Eles, regra geral, decorriam no período mais de estio, portanto, começava por março e prolongava-se mais ou menos até este período do início do outono. No inverno não dava jeito. Talvez, e é natural, é normal porque estamos a falar, a mobilidade não é tão fácil assim. Portanto, temos estes territórios defendidos e Dom Godwin Pais vai fazer um ato que eu acho que é uma das razões para que Castelo Branco surja no nosso mapa. Castelo Branco vai surgir no nosso mapa entre 1213 e 1214. 1213 e 1214 porquê? Porque todas as pessoas que se têm debruçado sobre o Furol de Castelo Branco, as duas versões que há são transcrições do original. O original não existe. Eles terão sido feitos como era normal, portanto, terão sido copistas, monges copistas que fizeram uma cópia. E há uma parte do Furol em que diz que ele se rege pelas normas do Furol de Elvas. Todas as pessoas que se debruçaram sobre ele disseram que é impossível o Furol ser de 1213 ou 1214, quando o Furol de Elvas é de 1229. Na verdade, ninguém pode atribuir um Furol a uma data anterior à criação de um moelo de Elvas, porque Elvas foi reconquistado precisamente nessa data e é a idade de Furol. Tem-se tentado escalpelizar a situação, dizendo que talvez não seja Elvas, talvez se tenham enganado e fosse Évora. Évora já tinha um Furol muito antigo, mas eu acredito mais que haja um erro em 1213 e 1214, porque nas duas cópias se tenham enganado a fazer as contas ao transpor a data, porque funcionava um calendário diferente da era de César e da era desculpem, deu uma branca. Agora, o calendário de César é o atual e é o gregoriano. É o gregoriano. Há uma diferença de 30 e poucos anos e aí talvez tenham enganado a fazer as contas. Agora, quanto à questão de ser de Elvas ou de Évora, eu tenho por mim que a maior probabilidade que há é que ele seja mesmo de Elvas, porque Elvas tinha sido conquistado no tempo de Dom Afonso Henriques e depois foi retomado pelos muçulmanos. É muito provável que Elvas, e este é o meu entender, que Elvas já tivesse um Furol e ele se tenha perdido. Aliás, muitos documentos se perderam, e muitos se perderam, por exemplo, no terremoto de 1775, a Torre do Tombo, houve muitos documentos que se perderam. E por que não Elvas terem sido atribuído um Furol, no tempo de Dom Afonso Henriques, ou talvez de Dom Sancho I, mas que se tenha perdido, pura e simplesmente. Aí estará a dúvida, mas ele só teve o Furol em 1229, pois, porque esse é o único que conhecemos. Não sabemos se houve outro antes. Por isso, eu acho que a data de 1213, 1214, eu até vou mais para 1214 e já vamos ver porquê. Dom Pedro Alvito começa a analisar toda a situação e vai participar mais tarde, em 1217, na conquista de Alcácer do Sal. Antes, um dos atos que ele faz de gestão
na ordem, é atribuir um foral à vila de Vila Franca da Cardoça. Muda-lhe o nome para Castelo Branco. E porquê? Eu digo ali que Castelo Branco foi o último castelo a ser construído das 19 fortificações já existentes a norte do Tejo. Na realidade, Castelo Branco é a 20ª. E nós estamos a falar num período em que a reconquista praticamente se vai iniciar e ela vai ser quase definitiva para sul. Para que mais um castelo aqui, onde há todos estes, e não mais para sul? Fazia mais sentido. Não. É a minha convicção. Analisando o facto de ele ser o mestre para os 3 anos, estando a sede em Tomar, sendo ele mestre português, mas tendo sob a sua alçada Leão e Castela, que aqui não se vê, mas está ali daquele lado, tendo o comando administrativo e militar, é muito mais difícil que venham os mestres de Leão e de Castela a Tomar para as reuniões dos capítulos. Há necessidade de tomar decisões rápidas. Há uma série de decisões administrativas que têm de ser tomadas. E o que é que ele faz? Vir por aqui é fácil. Costuma-se dizer que chegar a Castelo Branco, vir de Zamora, vir de Salamanca, vir de Toledo, até é relativamente fácil. Chegar aqui é fácil. Passar esta zona aqui é que já não é tão fácil assim. É demorado. Há alturas do ano em que é mesmo muito difícil. Na altura não havia as pontes e as estradas que existem hoje, logicamente. Aliás, em 1807, quando o Junot aqui passa para tentar ainda apanhar os reis, atrasou-se de tal forma aqui, contra as vontades de Napoleão. Aliás, Junot depois foi punido por ter tomado essa decisão. Ele, ao passar aqui, demorou-se tanto, quando chegou a Lisboa já viu os barcos ao longe. Porquê? Porque insistiu, é o caminho mais próximo de seguir o Tejo. Nem sempre o caminho do Tejo é o mais próximo. Ora, se eu quero ter proximidade com o Reino de Leão e o Reino de Castelo, eu vou colocar a minha sede administrativa e militar em Castelo Branco. Fundo, aliás, a Vila Franca da Cardoça é um local que está bem defendido de castelos, tem uma localização privilegiada. Aqui esta zona do Planalto de Beirão é excelente, porque nós, na realidade, subir ao nosso monte, nós temos uma vasta região de qual nós conseguimos ter, assim, nos dias de melhor visibilidade do alto do castelo, conseguem-se ver o alvo das luzes de Cáceres. As Cáceres está a pouco mais, em linha reta, está a pouco mais de 100 km. Consegue-se ver. Logicamente eles não viam Cáceres, porque Cáceres tem uma cordilheira que a esconde de nós, mas o alvo vê-se. E consegue-se ver toda esta região, consegue-se ver a Serra de Sandamento, toda esta região consegue-se ver a partir de Castelo Branco. A sede muito próxima de Leão e Castela, eles também eram estrategas. E Pedro Alvito sabe que, de vez em quando, Leão e Portugal, Castela e Portugal, assim, têm as suas quesílias. Raramente os templários se metiam em questões internas de reis. O objetivo deles era terem as suas posições, defenderem as suas posições, produzirem as suas riquezas para o esforço de guerra, essencialmente das transferências que se faziam para o esforço de guerra no Oriente, para proteger Jerusalém, a Terra Santa. Estando aqui mais recatado, estava bem. Porque se estivesse mais nessa zona, se houvesse alguma quesília ou alguma perda de territórios de um lado para o outro, isso podia trazer problemas. Ora, não se metendo eles em questões de reinos, mas querendo ele que os seus mestres
dos outros reinos se dirigissem, este era um ponto ótimo. Não muito a sul, porque ainda tínhamos a questão de uma nova contraofensiva que poderia acontecer. Portanto, não vamos expor, e ele tinha a experiência de tomar, é mais fácil passar esta zona do Tejo que toda esta zona aqui. É mais difícil penetrar aqui. E depois tem toda uma fortificação natural de rios. Temos o Eres, temos o Tejo, depois temos aqui 2 rios, temos o Consul e temos o Creza, que vem por ali, não está aqui, mas vem por aqui, vai entrar aqui à frente. Temos a Serra da Gardunha, temos a Serra das Talhadas, portanto, é uma grande fortaleza com várias fortalezas. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que o Major Pires Nunes dizia que Monsanto era ele dava uma designação muito engraçada ao Castelo de Monsanto. Eu, se me recordar daqui um bocadinho, já vos disse. E eu depois retirei outra que eu acho que também, para mim, faz sentido. Isto é quase como um porta-aviões com os seus navios de apoio. Vocês sabem, esses esquadras funcionam. Há um porta-aviões, que é um navio, é a grande força, e depois tem toda uma série de navios que o protegem. Porque o porta-aviões sozinho é o mais simples de bater. E ele coloca aqui, talvez não tenha, e Tomar vai continuar a ter, digamos, mais o comando espiritual. Portanto, é aqui que vai continuar a estar a religiosidade, a parte espiritual, mas para aqui muda-se efetivamente o comando militar e o comando administrativo. Pelo menos 9 dos capítulos nos últimos 100 anos da Ordem ocorreram aqui. A Ordem foi extinta em 1313, portanto, são exatamente 100 anos. E ele, ao dar foral, acaba por colocar Castelo Branco, logo de início, na sua fundação, no mapa. E vai ter imensa importância. Ele irá sair daqui com os seus monges para auxiliar na conquista definitiva de Alcácer do Sal. Isto aqui, eu toco aqui em qualquer lado. Isto. Em 1217 vai-se dar a conquista. A batalha por Alcácer do Sal foi dura. Foi sacada a ferros, literalmente à espadeirada e a ferro. Dizem as crónicas que ele teve muita preponderância no ataque final. E conquistado Alcácer do Sal, está aberto o caminho, porque houve uma debandada geral dos walis que ainda estavam a tentar recuperar estes territórios. Estes territórios continuaram a ser instáveis até à tomada de Alcácer do Sal. A partir daí irão cair mais tarde outras praças, como são a de... E aqui vou recuperar este. A partir daí temos Alcácer do Sal em 1212. Já em 1213 Cória já tinha sido tomada. Depois, em 1229, Cáceres, Badajoz, Elvas em 1226. Eu disse 1229 em 1226. Beja em 1234, Mértola em 1238. Nestes territórios aqui também vai haver uma série de reconquistas. Aqui Sevilha em 1248. Portanto, todos estes territórios vão sendo tomados e só irá restar o Reino de Granada, que vão ser mesmo os últimos, já depois com os reis católicos, que vão ser eles que acabam de vez com o domínio muçulmano, que já não tinham, mas com aquele enclave muçulmano na península. Portanto, este é o quadro de Dom Afonso II, o reinado de Dom Afonso II, 1217, Alcácer do Sal, e depois isto vai tudo ser conquistado. Portugal, mais tarde, vai ter esta configuração. Aqui são os territórios integrados com o Tratado de Alcanices. Aqui já estamos a falar no Tratado de Alcanices. Aqui temos Castelo Branco como a sede do templo. Em Portugal, aqui temos Castelo Branco não como a sede da Ordem de Cristo, que irá
depois, porque a sede da Ordem de Cristo ficou aqui estabelecida em Castro Maria. Ora, Dom Pedro Alvito terá sido preponderante em colocar-nos neste mapa e em ter dado a importância estratégica. Muitos destes territórios estavam sob a alçada da Covilhã. Quando foi doado, quando estes territórios foram doados, a Covilhã perdeu prevalência a sul, portanto estes territórios passaram a ser administrados por Castelo Branco, aliás, ia até Porto Alegre, Crato, portanto, toda esta região do Alto Alentejo, e depois com as sucessivas reorganizações administrativas, Castelo Branco ficou confinado àquilo que praticamente o distrito de Castelo Branco ficou confinado àquilo que hoje existe. Portanto, temos a primeira grande importância, o castelo. O castelo, como já vos disse logo de início, o castelo não teve, não há nada que nos diga que houve uma intenção logo de construir o castelo, mas é provável, por estas razões, que a sede da Ordem tivesse um castelo. O castelo terá demorado, como era normal também, um castelo de raiz demoraria entre 10, 12, 15 anos a ser construído. Às vezes mudavam a configuração. Aqui não se punha tanto o problema porque aqui já não tínhamos ataques muçulmanos, nem tampouco são conhecidos grandes quesílias do outro lado da fronteira do oeste e do sul, aqui desta zona do enclave de Alcântara. E, portanto, o Castelo Branco cresceu pacificamente. Terá sido um castelo, inicialmente, um castelo tipicamente românico, muito da mesma forma que quase todos os castelos, em especial aqueles que foram construídos pelos Templários, à imagem dos castelos que havia na Síria. Todas as grandes inovações dos castelos que são feitas na Idade Média, em especial no período da Reconquista Cristã, são grandes obras de engenharia, grandes obras militares, e a transposição dessas obras no Oriente, porque há muitas técnicas árabes, mas também daqueles que desenvolveram novas formas de cilhamentos de pedra. Portanto, a orgânica dos castelos, a forma de construir castelos, é única na Europa, na nossa Península Ibérica. São a transposição dos castelos da Palestina, da Síria, de Israel. Os castelos que ainda hoje temos, o Craco dos Cavaleiros, Safita, o Chastel Blanc, Tortosa, Belvoir, todos esses castelos eram extremamente poderosos, a grande maioria deles inexpugnáveis, não foi assim, quase todos eles acabaram por cair, mas eram de muito difícil ataque e conquista. Eram castelos concebidos para grandes cercos, eram a chamada defesa passiva, ou seja, a qualquer ataque as populações recolhiam-se no seu interior, raramente havia uma cerca, portanto havia um castelo em si e as pessoas recolhiam-se no interior dos seus castelos. Assim aconteceu, o Castelo de Castelo Branco não terá sido assim, aliás não terá sido muito diferente deste no seu início, mas com o passar dos tempos, e estando a Reconquista já às portas do Algarve, começam a surgir novas formas de guerra. As guerras deixam de fazer sentido nos cercos. Os cercos obrigavam a um esforço enorme de meios, de gente. Prestavam-se muito a que tanto sitiantes como sitiados estivessem expostos não só ao calor da batalha, mas os cercos podiam durar meses, a doenças, a insalubridade, à deserção. Portanto, passou-se a utilizar mais outros sistemas mais de movimentos de exércitos. Passaram a ser... Nós temos todas as batalhas que se foram desenvolver mais tarde na questão da sucessão do trono com o mestre Davis e com o nosso condestável, Dom Álvares Pereira,
todas as batalhas foram feitas. Dom Nuno Alves Pereira, por exemplo, nunca foi sempre contra o acastelaço. Teve muitas guerras, entre aspas, com o mestre Davis, porque ele queria se acastelar e o condestável dizia que não. O que ele fazia era ia aos territórios, principalmente desta zona, ia fazer quase um forçado, ia os desafiar. Aqui o Leão e Castela, o Dom João vinha, perseguia-os, e quando ele encontrava um sítio ótimo para a batalha, vinha o exército em perseguição, cansado, e depois ele saltava para a batalha. Portanto, ele escolhia os locais onde queria combater. Era assim que se faziam as guerras. Praticamente não se faziam cercos. O cerco não fazia sentido. E o que é que isso vai fazer? O que isso vai fazer é que os castelos vão começar a expandir-se. A regra geral, protegendo mais estas zonas. As pessoas já não têm que recorrer inicialmente a um ataque ao castelo. Mas poderão sempre, em último caso, ir. Mas começa-se a fazer, principalmente em vilas já de uma certa dimensão, começam-se a fazer as cercas. Esta é a primeira e mais antiga e a mais conhecida imagem do nosso castelo. Aqui já temos um castelo gótico. Isto já é a chamada defesa ativa. Portanto, as pessoas estão no interior do castelo, os exércitos não eram permanentes, portanto, mas há pessoas que pegam em armas, que estão obrigadas pelas regras, pelos forais, que estão obrigados a pegar em armas. E quando é necessário, sai-se para a batalha. As batalhas, de regra geral, dão-se fora dos castelos. Castelo Branco já era uma vila muito grande. Isto já é um desenvolvimento, porque a primeira cerca de Castelo Branco terá tido mais ou menos esta configuração. Portanto, isto chama-se Alcáçova. Esta é a cerca que engloba a vila. Era uma vila que tinha alguma autonomia, teria aqui campos de cultivo, aqui temos o relógio, a torre do relógio. Estes dois torreões estão escondidos hoje em dia por construções, são casas que estão aqui. Partes desta muralha também estão escondidas. Estas são ali nas traseiras do antigo Verde Civil. Este torreão, abre-se aqui uma rua que é a rua. Isto parece mal, sou de Castelo Branco, mas não sei, não estou a ver qual é a rua. É a rua Vasco Preto, não é? A rua das traseiras do Verde Civil. Mouzinho Magro. A Vasco Preto é que sobe. É da muralha, pronto. Portanto, este é o torreão que foi recuperado. Este que trouxe muralha está praticamente toda a mostra. Há aqui umas construções aqui no meio, que surgiram nos anos 70. E esta é parte do torreão ali do Espírito Santo. Ele já não tem esta parte, portanto só tem esta parte aqui. Isto é uma barbacã, que era uma segunda linha de muralha, que já surge quando se começou a utilizar os primeiros artefactos de pirobalística, precisamente para evitar que os projéteis se abatessem sobre as bases das muralhas. Portanto, faziam ali uma proteção. E no interior havia um fosso. Castelo Branco, aliás, a ver com estas imagens, até tinha dois fossos. Tinha um fosso interior, chama-se a Liça, e tinha um fosso exterior, talvez com a Langor. E depois tinha estas entradas, que de regra geral eram servidas para passar esse fosso, com pontões que se colocavam e retiravam, ou retiravam-se ao início do dia, aliás, retiravam-se ao início da noite e colocavam-se ao início do dia. Ou, em caso de alguma tentativa de incursão, logicamente retiravam-se. Sabe-se que existiam, porque há descrições do tempo das invasões francesas, portanto há pouco mais de 200 anos, isto ainda existia e esses pontões existiam. Aliás, é engraçado que Wellington, na sua primeira passagem por aqui, quando quis ser abolutado no interior, como já chegou a uma hora em que já tinham retirado os pontões, alguém, algures, uma das autoridades da terra, ele tentou entrar e disseram-lhe só amanhã de manhã porque já não colocamos o pontão.
E Wellington teve que dormir mais ou menos aqui na zona da nossa defesa, no meio da sua soldadesca, porque já chegou uma hora em que já tinham retirado. Portanto, estes pontões existiram até, pelo menos, ao primeiro quartel do século XIX. Portanto, temos um castelo que foi evoluindo, portanto, terá havido aqui inicialmente uma cerca. Dom Dinis vai impulsionar muito o castelo gótico, um castelo mais preparado para esse tipo de guerra, já com pirobalística. Portanto, vai mandar colocar, atribui-se a ele o mandar encerrar toda a vila, porque a vila, em princípio, estaria uma cerca mais por aqui, e ele entendeu, ou deu ordens, terá dado ordens para que se encerrasse toda esta vila. Dom Dinis está ligado à nossa cidade, porque ele também vai talvez ser um pouco responsável por continuar a dar essa importância. E porquê? Como sabem, Dom Dinis vai fazer o Pacto de Alcanices, o Tratado de Alcanices. Ele vai acontecer uns anos antes da extinção da Ordem do Tempo em Portugal. Ele vai ser o responsável por ficar com os bens do tempo. Portanto, não vai deixar que a Santa Sé e Filipe o Belo se apoderassem deles. Filipe o Belo, entretanto, morreu passado pouco tempo da extinção da Ordem, o Papa também, mas já havia um processo para o clero secular, ou seja, a Santa Sé, se apoderar desses bens. Ele bem consegue manter os seus territórios, aliás, passar formar uma nova ordem, a Ordem de Cristo, e eles vão receber a herança dos Templários. A esta época, 1509, é a época desta imagem, do Arco de Armas. Aqui já era a Ordem de Cristo quem mandava no nosso castelo. Há alguns factos, há algumas personalidades. No tempo de Dom Dinis, o responsável por ir negociar e trazer para o casamento real a Rainha Santa Isabel, Rainha Isabel de Aragão, aliás, Princesa Isabel de Aragão, foi uma pessoa importante desta terra. Encargou a João Velho ir buscar a princesa a Navarra, Aragão. Aragão e Navarra já estavam na altura, já eram um só reino. O tabelião que da parte portuguesa vai assinar e vai transcrever para o português da época o Tratado de Alcanices era o tabelião de Castelo Branco. Portanto, alguma importância teria. E depois, porque Castelo Branco está em todo o nosso território, próximo da fronteira e numa posição central. E também posicionado num local de muito boa defesa, de excelente defesa. Muita gente importante daqui saiu, mas ele vai manter Castelo Branco com esta importância. Essa importância depois vai se reinventando ao longo dos. Castelo Branco mantém o seu castelo, e agora passemos mesmo à questão do castelo em si. Sobre o castelo de Castelo Branco, houve-se muita coisa. Castelo inexpugnável, e quando se me diz inexpugnável, digo-me inexpugnável porque não houve grandes batalhas em Castelo Branco, não é conhecida nenhuma. Durante o período filipino, quando Filipe I de Portugal, o segundo de Espanha, toma conta do reino, a União Ibérica, alguns dos focos de resistência aqui foram pura e simplesmente esmagados. Os espanhóis entraram, os castelhanos, na altura castelhanos, entraram, castelhanos já a Espanha, porque a Espanha já era um reino da Espanha. Entraram facilmente e aqui estiveram. Portanto, não houve grande resistência, o castelo não ofereceu resistência.
Mais tarde, na Guerra da Restauração, novamente vai haver entrada no castelo. O castelo não tem as destruições nas estruturas do castelo. Durante as guerras peninsulares, e as guerras peninsulares não se esgotam, aliás, não se iniciam com as invasões francesas. Antes há toda uma história, na Guerra da Sucessão de Espanha, por exemplo, em que Portugal participa, toma partido por um dos franceses e espanhóis que vão fazer as primeiras grandes destruições no castelo. As maiores depois vão acontecer entre 1807 e 1810. Aí vai haver grandes. Logo na primeira entrada, Castelo Branco é a primeira grande cidade portuguesa a enfrentar a passagem dos franceses. De novembro de 1807, os franceses entraram e o processo de destruição foi terrível. Antes, em 1807, foi fatal. O que haveria ainda da primitiva Igreja Românica, pura e simplesmente, ficou destruído. Sabe-se que ela existiu, aliás, descoberto a ábside redonda que ela tinha, mas o castelo, a partir dessa data, nunca mais foi o mesmo. E eu não me admiro que o castelo fosse indexpugnável. Quem já viu o livro do Arte de Armas, há 2 ou 3 grandes cercas que estão representadas. Uma delas é a de Elvas, que será talvez a maior. A cerca de Estremoz não é muito grande, mas a de Elvas é particularmente grande. Talvez um pouco maior que a de Castelo Branco. Só que quando vemos a de Elvas, as distâncias entre os torreões, estes torreões são os torreões flanqueantes, as distâncias entre torreões no castelo, quando se sobe da piscina para se entrar no castelo, houve ali uma muralha que foi recuperada. Muralha é aquilo que já é mais o miolo da muralha, porque a silharia, as pedras utilizadas para fazer, aliás, 2 ou 3 casas em que a pedra foi aproveitada, não havia dinheiro, as pessoas aproveitavam as pedras bem selhadas, as pessoas adquiriam as pedras, arrecadava dinheiro, as contas estavam pauperadas e foi uma forma de se às pedras. Eu não censuro. Censuro hoje mais, isso são outras coisas. E aqui não se tem estado a fazer a nível do castelo. Tem-se estado, por exemplo, temos uma recuperação, mas felizmente estamos a começar a mostrar. Seria lógico, em regra, sempre distâncias entre 30 e 40 metros entre torreões, por uma questão